Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Luciana, para quem não me conhece. Eu estou aqui para te entregar uma mensagem. Eu entrego aqui uma mensagem para todos aqueles que são vinculados ao signo de Touro, de alguma forma se conectam com a energia de Touro, seja pelo ascendente, seja pelo signo solar, pela lua ou por qualquer outra sintonia que exista. Se você se conectou aqui, sintonizou, é porque existe uma razão. Nada acontece por acaso. Recebe essa mensagem, escuta. Se fizer sentido, aproveita o que tiver que aproveitar. Claro que se você achar que está sendo muito forçado e ver que não está fazendo sentido algum, que não está ressoando, então só solta. Certamente essa mensagem vai chegar para quem ela foi destinada e então vai poder ajudar de alguma forma. Sendo assim, vamos começar. Hoje nós estamos no comecinho de março, hoje é dia 3 de março, hoje tivemos um eclipse lunar, e eclipses mexem muito com as energias. Eles abalam, eles mudam, são oportunidades de olhar para dentro, de ver como você está aí, de se inspirar em alguma mudança, talvez de olhar o que não presta mais, o que você não gosta mais, o que você quer transformar. É um bom momento de transformação, é um momento que as estruturas estão mais flexíveis. Existe um abalo sísmico que a gente pode tirar o melhor proveito dela. É um dia interessante para estar quieto, para estar olhando para dentro de si. Além disso, temos hoje também, se você for lá fora, você vai ver uma lua linda, uma lua cheia, uma lua em virgem. Então, luas cheias são um convite para você trabalhar o perdão e a gratidão. Também avaliar como tem sido os seus últimos dias, como tem sido os resultados dos seus sonhos, dos seus objetivos. Por ser em virgem, uma das questões que a gente pergunta nessa lua cheia é: será que você está aí muito autocrítico? Como estão as suas críticas com você mesmo? Como que está a sua crítica com as outras pessoas? Como está esse seu senso crítico? Como que está o seu julgamento? Não só com os outros, mas especialmente com você. Você tem se sentido insuficiente perante você mesmo? Como é que está o perfeccionismo? São todas questões importantes que a gente pode estar olhando nessa lua cheia. E além disso, vamos ver as energias, né? O que tem aí de alguma forma para esse mês que chega, né? Para esse mês de março, para esses dias que agora já estamos vivendo, né? Os próximos 25, 30 dias. Para o signo de Touro, tá bom? Vamos lá. Então, eu tô aqui tirando umas cartas de oráculo. Nós vamos estar definindo a energia, né? Bom, então aqui eu tenho uma carta sobre manutenção, sobre encorajar, sobre guiar, manter, né? Guiar e encorajar. Legal, vamos ver o que isso significa no contexto, né? Forças superiores estão no comando, estão aí para você. E essa aqui a carta, né? Não, acho que não mostrei. E essa aqui é uma carta que fala sobre espiritualidade, sobre ancestralidade também, sobre tradição, tá? São forças importantes, né, nas nossas vidas. Imitação, essa carta aqui. Cópia, né? Tá copiando. Uma carta diferente, essa carta aqui. Não tô muito acostumada com ela. Vamos olhar o que ela significa. Imaginação. Quando imaginamos, criamos uma realidade. Portanto, treine sua mente para criar a realidade que você deseja e não os outros, ó. Não adianta querer uma mudança externa e não mudar na sua forma de pensar. Será que você está agindo de uma forma autêntica? Será que você está fazendo as coisas querendo uma coisa e fazendo outra? Será que você está indo por conta do que as outras pessoas pensam?
Perguntas interessantes com base nessas cartas que eu tirei aqui. Desejar algo, coragem, ó. Falta de limites de direção. Interessado, criar limites saudáveis para alcançar seus próprios desejos. Aqui é uma carta sobre inteligência, sobre engajamento, sobre relacionamentos um pouco confusos. Vamos ver o que significa isso, né? E aqui me aparece uma carta do coração, ó, que fala sobre trabalhar o backup do seu coração. Eu diria que essa carta aqui fala sobre uma sabedoria na hora de confiar, na hora de se entregar, na hora de enxergar a verdade dos outros, né, e a sua verdade, a sua autenticidade, saber que você tem os seus limites, que você não deve viver a vida dos outros, né? Isso é muito comum em relacionamentos. Não sei se é sobre isso que a gente está falando aqui, mas apareceu aqui uma vida, apareceu aqui uma manutenção, aqui apareceu sobre relacionamentos confusos, sobre alguém vivendo a vida como o outro. Vamos ver o que vai ter aqui, né? Questões um pouco de autenticidade, de estar aí de fato buscando o que você acredita na sua própria vida, sendo o seu protagonista, né? Sendo o seu próprio protagonista da sua vida. Então vamos ver o que temos aqui. Ó, me parece, Touro, que existe aí algumas questões, tá? Existe de fato alguma confusão, existe alguma falta de direção. Hoje você tá, de alguma forma, um pouco perdido, um pouco sem saber para onde ir, de alguma forma, porque você tá numa fase um pouco angustiado, talvez um pouco com muitos pesadelos, com preocupação, talvez alguma coisa, sabe aquela coisa de você sentir que tem uma coisa que está te incomodando, como se tivesse um peso dentro de você, talvez você nem saiba de onde está vindo esse peso, você simplesmente está sentindo um peso, está sentindo uma angústia, uma ansiedade, tem aí alguma coisa que está te incomodando. Pode ser alguma coisa de um relacionamento confuso, ou então talvez a falta de um relacionamento. Você querendo alcançar algumas coisas, mas como se tivesse algumas pedras no caminho e você nunca chega e tem aquela sensação de pesadelo, aquela coisa de acordar no meio da noite e assim, sentir um pouco de falta de esperança por conta da angústia, um peso que está sentindo no peito. Mas assim, olha, de fato, existe aqui essa confusão, talvez uma falta de coragem, um medo, um pouco de medo também, uma mistura de um sentimento de medo com ansiedade, que gera, né, todo um ciclo vicioso de palpitação e de falta um pouco de motivação, talvez um pouco de falta de esperança. Eu vejo que você tá um pouco com essa energia. Mas assim, eu vejo também que aqui existe uma força te falando para você acreditar muito na espiritualidade, saber que você não tá sozinho, saber que você tem muita gente aí olhando por você, a sua ancestralidade, tá? Então assim, eu sei que você tá com o coração aí tentando se proteger, mas tá um pouco... seu coração tá um pouco angustiado. E você tá tentando se proteger, mas você tá angustiado. E aí, assim, eu vejo que você hoje tá querendo deixar pra trás. Aqui saiu duas cartas aqui, vamos dizer assim, que seriam as duas cartas que falam um pouco sobre deixar pra trás algumas questões. E aqui fala um pouco sobre rigidez. Inclusive, olha que interessante. Essa carta aqui, ela fala muito sobre
solidez. Mas eu diria que essa solidez aqui, ela é no sentido de muitas crenças rígidas. E aí aqui fala que talvez fosse um momento de você começar a soltar um pouco essas crenças. Sabe quando a gente cria verdades absolutas na nossa vida e que essas verdades muitas vezes nos oprimem? Como se você colocasse que para você ser feliz tem que ser X. Mas tudo leva você para Y. Só que só porque você decidiu algum dia que era X, você simplesmente não consegue enxergar outra história. E às vezes o Y vai te fazer muito mais feliz. Só que pelo fato de você não aceitar sair do que você engessou, faz com que você se sinta muito frustrado. E essa frustração traz para você muita angústia, muito estresse, muita sensação de peso e de responsabilidade. E você não consegue sair porque no final das contas é como se você mesmo tivesse construído uma jaula para você entrar. E aí eu vejo que essa situação é algo totalmente construído pela sua própria realidade, pela sua cabeça, pela sua forma às vezes de pensar e de construir, e de imaginar e de criar a sua própria realidade. Nós somos capazes de criar a nossa própria realidade. Nós somos capazes. Mas nós criamos da forma como a gente quer criar. Você pode criar boa ou ruim. Você pode criar um paraíso ou você pode criar uma prisão. E hoje eu sinto você um pouco aprisionado e um pouco dentro das suas próprias crenças, da sua própria rigidez, da sua própria construção de valores que acaba te controlando e não te deixa respirar. E aí você fica sem ar e fica em pânico. E sabe, a vida, ela tem que ser mais livre. Não, sabe, eu aprendi uma coisa na vida. A gente vai ganhando experiência e eu vivi muito isso, tá? Eu vivi muito isso. Hoje eu já não vivo mais. Mas eu já vivi porque eu sempre quis fazer tudo muito perfeito e sempre quis controlar tudo na vida. Eu queria fazer tudo certinho para ter tudo do jeitinho que eu queria. E sabe o que aconteceu? Por mais que eu fizesse tudo certinho, nunca nada saía como eu planejava. Porque no fundo, a vida não é uma linha retinha. Quer dizer que a gente vai ir para um caminho que não é bom? Não. Às vezes a gente pode até ir para um caminho que a gente não conhece, mas não quer dizer que ele não é bom. Muitas vezes ele é até melhor. Só que a gente tem que saber enxergar a beleza dele. Se você entra por um caminho que você quer, por exemplo, eu só quero ir se for por esse caminho aqui. E aí o caminho ele é todo florido. Todo. Só que você queria que no caminho tivesse pedrinha. E aí, porque não tem pedrinha, você fica triste, você fica chateado, você fica frustrado. Você nem consegue enxergar as flores. Você não sente o perfume, você não escuta os pássaros. Você fica tão cego olhando para o chão que só tem grama e não tem pedras, que você acaba não curtindo e não vendo a beleza de todo o caminho. E isso parece bobagem, né? Um exemplo bobo? Talvez. Mas a verdade é que isso acontece com a gente o tempo inteiro. Simplesmente porque nós decidimos que só queríamos se fosse verde. Se aparecer alguma coisa de ouro, a gente nem enxerga, porque a gente só queria se fosse verde. Isso a gente aprende com o tempo e com a maturidade, e de tanto levar na cabeça, a gente começa a aprender. E aqui eu vejo que você pode começar a aprender. Eu vejo que você tem aqui uma angústia dentro de você e tem algo que está te pressionando, que está te angustiando, que está te fazendo mal. Pode ser são todas as coisas da sua vida? Não. Talvez seja só alguma coisa, talvez seja alguns momentos. Isso aqui não quer dizer que tudo seu tá assim, não.
Sua vida pode estar linda, perfeita, mas existe alguma coisa dentro aí de você que te angustia, que te faz mal. E é esse pedacinho que não tá legal que eu tô querendo te ajudar aqui. Tô querendo te dizer para você não esconder ele mais, não fingir que ele não existe. Você precisa de manutenção. Vamos fazer uma manutenção aí dentro? Tá funcionando 99% bala. E esse 1%? Vamos fazer uma manutenção. Vamos fazer uma limpeza. Vamos ser mais autêntico, talvez? Ser mais quem você quer ser. Talvez a autenticidade tenha alguma coisa a ver aqui. Parar de ficar, talvez, vivendo a vida como os outros querem, ou sendo a pessoa que você acha que devia ser, sendo que você é outra, pelo simples fato de você querer ser rígido demais. Pessoas que vivem a vida como os outros querem. Às vezes, sabe, um exemplo? Filhos que não querem desagradar os pais, que não querem, de alguma forma, frustrar, né, os pais, fazem o que acham que os pais querem. Às vezes até os pais querem, mas os pais são os pais. Cada pessoa é uma pessoa e você é dono da sua vida. E aí, esse é um exemplo, mas pode acontecer com filho, com pai, com amigo, com esposo, com namorada, com qualquer pessoa. Nós temos que ser autênticos com nós mesmos, com a nossa sabedoria interior, com o nosso coração aqui, ó. Que muitas vezes precisa de uma sabedoria para conseguir ser quem quer ser. Ou melhor, ser quem de fato é. Aí eu te pergunto, você está sendo quem você é de verdade? Você está, de fato, sendo autêntico, criando a sua própria realidade? Essa realidade que você está criando é a sua, é a que você quer? O que é que você hoje tem aí de rigidez ou de crítica com você mesmo ou com os outros? O que é que você é tão rígido que, às vezes, até para os outros você pode ser uma fortaleza, se mostrar como um imperador, mas aí dentro do seu quarto, entre quatro paredes, dentro de você, você sente uma angústia e uma pequenez. Eu te pergunto, responde para você ou pensa no assunto. Existe aqui um movimento de você deixar alguma crença aí para trás. Algo que tem aí para você que você pode deixar para trás. E também, dessa forma, você vai começar a sentir, você vai deixar de sentir a sensação de que você não sai do lugar, que você está parado, que você está travado. Essa sensação de que você está travado, que você está, sabe, parado, que nada funciona, ela vem de você mesmo estar criando um quadrado, e nesse quadrado você está tão rígido que você não consegue sair de lá. A vida tem que ser mais fluida, a vida tem que ser mais leve. Temos que ter nossos objetivos, os nossos valores, claro que temos. Mas tem que estar alinhado com o que você de fato quer da vida, com seus propósitos, com a sua ideia de felicidade. Não com o que você acha que é certo, e sim com o que você quer viver na sua vida. Para de imitar os outros, solta, larga isso para trás. Larga essa coisa de querer ser o perfeito para as pessoas. Larga essa coisa de ser o exemplo perfeito e todo mundo tem que me enxergar dessa forma. Sabe o que é isso? Ego. Deixa o ego para trás. O ego não traz felicidade, te digo. O ego não deixa você pedir desculpas, o ego não te deixa pedir perdão, o ego às vezes não deixa você ser quem você quer ser, o ego te faz ter relacionamentos complicados. Então, deixa o ego para trás. E aí, ó, vejo você trabalhando vitórias, conseguindo ser a pessoa que você quer ser e se orgulhando disso. E se sentindo merecedor e reconhecido.
Não porque você é o cara que não abaixa a cabeça, mas porque você é quem você é de verdade. Por você ser autêntico, reconhecido pelos seus próprios valores, e assim você vai encontrar a felicidade que você busca. Eu acho que agora, esses dias, né? Eu acho que o tarot aqui tá te convidando a olhar pra você e descobrir quem você quer ser. De verdade, não imitando os outros e nem vivendo de aparências. Simplesmente tentando construir com a sua imaginação, ou seja, com a sua própria mente, a pessoa que você quer ser e tirando essas obrigações e essas crenças que você colocou na sua vida. E se não é você que colocou, e se é outra pessoa, pior ainda, né? Você vai ficar vivendo com base no que outra pessoa quer que você viva, você não vai aguentar. Você vai explodir. Você vai entrar num processo de depressão porque pessoas, por exemplo, que não conseguem ser quem elas gostariam, mostrar para os outros, que é o que você quer aqui, tá? Essa carta mostra o que você tem que desenvolver. E essa carta mostra que você tem que assumir quem você é, para todo mundo ver. Ela mostra assim, olha, deixa eu te falar, sabe essa pessoa que tem aí dentro, que é linda, que é incrível, que é você? Então, deixa todo mundo ver ela de verdade. Mostra para todo mundo aqui, ó, quem você é. Porque você é muito grande e você é muito bonito e você tem que ser quem você é, e assim você vai ser reconhecido e vai ser muito respeitado. Mas especialmente pelos outros, sim, pela sociedade, sim, mas principalmente por você. Porque aí você vai conseguir entender que você é você. E você vai conseguir sair e soltar e largar essas crenças aqui. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa questão aqui de largar para trás é você largar uma máscara que você está usando. E essa máscara que você está usando faz com que você se sinta muito maltratado. E olha, uma das coisas que eu vou te dar de sugestão, tá? Para você estar trabalhando, talvez você consiga encontrar de onde vem essa situação, é da sua criança interior, tá? Olhar um pouco para o seu passado e ver se tem alguma coisa que aí tá te fazendo mal do passado. Talvez você nem lembre, talvez você não saiba. Talvez você tenha que investigar de uma forma até mais científica, talvez com um psicólogo, talvez com ajuda. Mas é algo do passado que pode ter, que está influenciando aí. E aqui me mostra para você trabalhar isso, para você olhar para isso. Pode ser de um relacionamento passado ou pode ser questões da sua infância. E aqui, ó, quando aparece essa carta sobre rigidez, existem duas possibilidades. Existe aqui uma rigidez que pode estar vindo de você mesmo, tá? E você está criando essa rigidez, isso é algo que te maltrata, porque você acaba querendo ser de um jeito e entrar dentro de uma caixinha. Ou aqui pode ser de uma pessoa. Pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um marido, pode ser uma mãe, pode ser alguém do passado, pode ser uma história do passado, e você traz essa lembrança dentro de você. Existe aqui realmente uma trava, uma crença limitante que vem com você, e eu vejo que nesse momento, nesse mês, você está com vontade de enfrentar ela. Você está com vontade de enfrentar, ó, e você está se sentindo capaz de entrar nela, cavucar, cavar. Você está vendo aqui uma pá? Você está com vontade e está com coragem de ir lá, ó, e cavar, e cavar. E aqui tem também uma questão de cavar, de mexer, de remexer, para que você depois possa ver renascer questões mais positivas, para você soltar crenças limitantes, né, que estão aí te maltratando, que estão aí te angustiando, e deixar coisas novas surgirem. Mas é preciso cavar alguma coisa que está aí enterrada dentro de você.
E quando você olhar para trás, ó, essa carta fala sobre ancestralidade também. Fala sobre ancestralidade, fala sobre espiritualidade. Vai te ajudar a trabalhar questões aqui, conhecimento, causas do seu coração. Vai fazer com que você consiga descobrir, ter conhecimento de questões aí internas. E aqui, como essa carta do povo fala sobre relacionamentos confusos, eu realmente acho que tem alguma coisa aí do passado, tá? Existem questões que não foram resolvidas. Essas questões que eu acredito que estão relacionadas com você ser quem você é e não o que os outros esperam de você, faz com que você se sinta assim hoje. Você tá com muita vontade de jogar isso fora. Você tá com muita vontade de deixar para trás. E você vai conseguir. Esse mês é um ótimo mês para você fazer isso. Porque é um mês agora a gente tá na lua nova, a lua cheia em Virgem, que fala sobre autoconfiança e sobre autocríticas. E a gente tá com a energia de um eclipse. Cuida de você, assume quem você é. Assume aí. Assume a sua verdade, qualquer que seja. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se tem uma coisa que te faz mal, um trabalho, ou uma realidade, ou uma posição, ou uma escolha, assume, porque você vai tirar um peso dentro de você. Eu tenho certeza que se você trabalhar bem essa questão, você às vezes vai conseguir chegar numa situação muito mais positiva para você. Eu acho que hoje você está precisando disso. Olhar para essa questão aí que está te incomodando, para algo que existe aí do passado. E talvez não seja da criança interior, talvez seja alguma coisa que aconteceu, algum trauma, alguma situação, algo que mexeu tanto com você que te machucou por dentro e criou uma ferida. Mas essa ferida parece que não está curada. E o nosso subconsciente, sabe o que ele faz? Ele esconde ela. Ele coloca ela lá no fundo e a gente só sente as consequências. A gente não sente mais de onde está vindo. Aí a gente tem que investigar, porque elas ficam lá no oceano profundo. Isso aqui é inclusive uma carta de oceano. Lá no oceano profundo. Mas ó, a dica que eu tenho aqui pra você é de que o que quer que seja está relacionado com rigidez, com falta de ser quem você é, quem você quer ser, falta de alinhamento com a sua verdadeira história. E olha, não tem por onde fugir, tá? É isso. Saiu aqui a carta do julgamento. E a carta do julgamento fala que você hoje está no momento de chegar e falar, olha, é o juízo final, é falar, olha, é isso que eu quero para minha vida? Eu quero passar a minha vida inteira vivendo conforme as expectativas de outra pessoa? Eu vou, um exemplo, a vida inteira querer ser aprovado pelo meu pai? Ou a vida inteira eu vou querer receber o apoio e a aprovação, os aplausos da minha mãe, ou do meu tio, ou do meu irmão, ou do meu filho, ou do meu chefe, ou do vizinho? Eu vou passar a vida inteira assim? Será que não é a hora de eu olhar para mim e descobrir o que eu quero da minha vida? Eu quero comer morango, mas eu só planto couve. Como que você vai comer morango? Eu gosto disso, mas eu só planto aquilo. Você não vai colher. E você vai passar a sua vida assim, se você não tomar uma decisão e fazer isso. E olha, nesse momento você tem aqui a espiritualidade cuidando de você e te dando essa oportunidade, dizendo para você que vai dar tudo certo. Que esse é o momento. Que você está amparado e que você tem gente do seu lado. Pode ir. Vai com força, acredita. Toma essa decisão por você. Seja quem você quer ser e se alinhe com o que você quer construir na sua vida. Só depende de você.
E é você quem vai conseguir fazer isso. É você quem será seu guia. É você quem vai fazer. Ó, chega de imitar ou viver conforme os outros. Crie a sua própria realidade. Você é capaz. Bom, hoje você tem todas as suas respostas aqui nesse momento. Se você... eu acho que foi uma mensagem muito forte e que fala bem profundo. Sei que às vezes não é fácil escutar e às vezes é difícil a gente encarar. Uma das formas que você tem uma forma importante, que seria uma terapia para você estar trabalhando essas questões. Se você achar que consegue trabalhar questões internas assim sozinho, tem que ser de verdade, tá? Porque fingir não adianta nada. Você também pode, uma sugestão, tá fazendo algumas práticas. Existem práticas que ajudam. Eu falo porque pessoalmente eu tenho feito. Jogar tarô, compra um tarôzinho, joga e trabalha as suas crenças para você descobrir. Você vai conseguir conversar com você mesmo. Não sabe jogar? Olha o livrinho, ele vai te informar. Joga no chat, tira as cartas com as perguntas, tá? É importante. Você tem que ter a intenção, você tem que ter a pergunta, você tem que fazer um ritualzinho, você tem que se conectar. Depois que você tiver feito tudo isso, você vai jogar e aí, com base, tem que ter perguntas, tá? Então aí você olha na internet, olha no YouTube sobre tiragens simples, mas você consegue conversar com você e começa a descobrir questões que você tem aí que talvez você não esteja entendendo. Você consegue, por exemplo, jogar no chat GPT e perguntar o que ele quis dizer. Então são todas formas de você estar e aos pouquinhos você pode ir aprendendo também. Sugestão, outra sugestão é diário. Diário também é legal, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem uma crença que é subconsciente. A gente sente uma coisa e a gente não sabe por quê. Então seria assim, ó, você vai escrever. Eu acordei, tô sentindo uma angústia. Por que será que eu tô sentindo essa angústia? Não sei. Eu pensei nisso, sonhei com isso, aconteceu isso. Aí você vai escrevendo. Aos poucos, você vai clareando as suas ideias. E devagarzinho os insights estão chegando. Sonhos acontecem. Então, assim, existem outras práticas. Eu não sei te dizer todas, né? Mas algum profissional da saúde pode te ajudar também. De qualquer forma, essa é a mensagem. Eu agradeço ter ficado até aqui, espero que tenha sido produtiva e válida. E fica com Deus e até a próxima.